Olá, camaradas do Marco Zero, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma entrevista que a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo concedeu à Folha de São Paulo nos últimos dias, tá bom? Bem, vocês já sabem como é que funciona esse ritual, né? Curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal, no clube de membros, se for o seu desejo também, e claro, fazer aí um comentário de engajamento. Isso mostra à plataforma que essa nossa conversa é uma conversa que você considera importante. Mas vamos àquilo que nos traz aqui a essa análise, a essa reflexão. No dia 23 de setembro, a Tabata Amaral concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. Ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Veja, a entrevista, inclusive, está no caderno de eleições 2024. Veja você, para nós, eleitores e eleitoras, a eleição para as prefeituras ela está distante, tá? Nós temos aí um ano ainda pela frente. Mas para os partidos políticos e pré-candidatos, não. A hora de se apresentar e de se estabelecer alianças já está. Tá? Ela começa agora. Claro, essas pré-candidaturas podem decolar ou não, tá bom? Podem não chegar aí ao seu intento. Observe o seguinte, uma entrevista, qualquer entrevista a um pré-candidato ou a um candidato, ou candidata ou pré-candidata, essa entrevista, ela cumpre também um papel eleitoral. Ela tem um papel dentro do processo político, qual seja apresentar essa candidatura para um público maior, especialmente em vistas de uma eleição como a eleição da maior cidade do país. É claro, ela é oriunda de São Paulo, né? Ela é deputada por São Paulo, mas uma coisa é essa disputa eleitoral. Outra coisa é a disputa eleitoral para a prefeitura, tá bom? Para a prefeitura. E aqui nós temos a entrevista, então que cumpre uma função política dentro, claro, do processo político eleitoral. O título da entrevista que eles recortaram é "Nem Lula nem Bolsonaro será prefeito de São Paulo, diz Tabata sobre Boulos e Nunes. Deputada federal do PSB se declara abertamente pré-candidata para 2024 e vê população cansada com polarização sem resultados." Pois bem, eu não vou ler a entrevista toda, mas o link da matéria está aqui na descrição do nosso vídeo, você pode acessá-la. Eu quero passar a uma única pergunta que eu achei que me chamou a atenção. A pergunta é a seguinte, né? A senhora fala que nunca teve padrinhos na política. Pela sua lógica, seu padrinho é o povo? Essa é uma pergunta capciosa. A resposta da Tabata, abre aspas, "Para deixar claro, votei no Lula no primeiro e no segundo turno. Sempre tive muita clareza de qual era o meu lado. Não tenho vergonha dos apoios que dei, diferentemente do prefeito. A eleição agora não é entre Lula e Bolsonaro. Boulos não é Lula, Nunes não é Bolsonaro. Nenhum dos dois eu vejo dialogando com esse sentimento de transformação profunda que a cidade quer. O Datafolha mostrou que 79% esperam ações diferentes do próximo prefeito. Não vai ser o Lula nem o Bolsonaro o próximo prefeito de São Paulo." Não, refazendo a frase, não vai ser o Lula nem o Bolsonaro o próximo prefeito de São Paulo. Fecha aspas, esta foi a resposta da Tabata Amaral a essa pergunta. A Tabata diz que ela percebe um sentimento quando ela anda que é de cansaço com essa polarização. Possa ser que esse retrato que ela identifique, que seja muito do nicho dela, da realidade dela, da particularidade dela, seja real, claro, ela expressa isso, mas que isso não reflita a realidade nacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as pesquisas de opinião pública, as pesquisas realizadas no Brasil, tá bom? Não apenas em certos
lugares do país, mas no país como um todo, que toma o Brasil como um todo, o eleitorado brasileiro, todas essas pesquisas demonstram exatamente o contrário daquilo que a Tabata está falando. E para surpresa nossa, né, é para nossa surpresa que a polarização se mantém como há um ano atrás. E isso, em certo sentido, é bastante curioso. Por quê? Porque um ano atrás nós estávamos dentro de um processo eleitoral duríssimo, dificílimo. Mas essa polarização dentro da sociedade brasileira permanece. Tanto é que você tem um segmento de 25% do eleitorado que se identifica como bolsonarista raiz. Você tem de 30% a 35% do eleitorado que se identifica como lulista, como petista. E você tem, claro, o restante do eleitorado que não se identifica com nenhum dos dois. Mas isso sempre foi assim, tá? Desde 2018. O que define, de fato, não é o setor mais identificado radicalmente, seja com o bolsonarismo, seja com o petismo. Mas o que define é esse núcleo, que a gente vai chamar aqui, por falta de expressão melhor, esse núcleo de centro. Tá? Se ele gravita para o extremo, para a extrema direita, é claro, dá a eleição de Bolsonaro, como foi em 2018. Se ele gravita para o campo progressista, acontece o que nós vimos em 2022, a eleição do Lula. Mas a polarização permanece. Uma coisa é dizer, gente, que a polarização permanece. Assumir isso. Outra coisa é dizer, nós não queremos que essa polarização permaneça no país e muito menos que ela venha incidir sobre as eleições municipais. Essa seria a melhor situação para nós. Mas isso não é verdade. Não sejamos ingênuos. Tá? Nas grandes cidades do país, alguns projetos estarão em disputas. E esses projetos estarão, claro, aquém daquilo que a gente chamaria de lulopetismo, lulismo, petismo, e daquilo que chamaríamos de bolsonarismo. Isso estará formado. Tá? Já é dado para as eleições de 2024. Resta-nos saber qual é a força e qual é a fraqueza que cada grupo chegará. É possível, por exemplo, que o grupo dos bolsonaristas ele chegue mais enfraquecido, dadas as condições do seu representante maior, do ex-presidente da República. Até lá, por exemplo, as investigações devem ter aumentado muito, avançado muito, deve ter mais inquéritos, mais responsabilização jurídica, etc. Do lado de cá, se a economia for bem e o país estiver caminhando bem, é claro que esse eleitorado vai pender para Lula, para o PT, para aqueles e aquelas que ele apoiar diretamente. O que também não será tão fácil. Porque para as grandes capitais do país não se apresenta, pelo menos até agora, candidatos fortes que sejam petistas, que sejam da legenda mesmo do partido. Veja, por exemplo, São Paulo. São Paulo, o PT vai apoiar o Boulos. Tá? Boulos é do PSOL. No Rio de Janeiro, não deve ter o nome do PT também. Em Belo Horizonte, também não. Em Fortaleza, haver, talvez. E Salvador, provavelmente sim. Então veja, dessas 5 grandes capitais, São Paulo, Rio, BH, Fortaleza e Salvador, 3 delas não terão nomes de candidatos petistas. Tá? Genuinamente petistas, terão apoio do PT. E outras 2, uma com certeza mais ou menos ali, que é Salvador. A outra, Fortaleza, a gente ainda não sabe como vai se desenhar essa luta por aqui, tá bom? Mas só para dar uma dimensão da situação. Mas eu quero voltar na questão da Tabata, porque é importante a consideração que ela faz aqui. Primeiro, essa afirmação de que não tem padrinho na política, isso a gente deve colocar uma interrogação também nisso. Por quê? Porque a Tabata faz parte de uma bancada, que é a bancada Lema. Tá? Em 2022, ela inclusive teve uma matéria publicada na Veja. O título da matéria já dá a entender o que se trata, né? O estrelado rol de empresários que apostam em Tabata Amaral. E apostam a longo prazo, tá bom? Não apostam na Tabata, não apostaram na Tabata apenas para as eleições de 2022, a deputada federal. A aposta nela é muito maior, tá? E aí tem nomes como Armínio Fraga, Jorge Paulo Leme e outros aí. E é importante a gente considerar isso, porque tudo precisa vir às claras.
tá bom? Lema, inclusive, vocês sabem, está envolvido naquela questão ali das Americanas. Então, nessa questão também eu colocaria uma interrogação. E o que me importa é essa outra parte aqui. É claro que nem Lula nem Bolsonaro serão prefeitos de São Paulo. Isso seria uma bobagem, tá? Não que o ex-presidente não tenha cogitado isso. Segundo saiu também na grande imprensa, se candidatar no próximo ano também para manter ali a sua imunidade parlamentar. Imunidade política, tá bom? Mas veja, nós temos 3 nomes. A tentativa de reeleição do atual prefeito, o Boulos, que é também um pré-candidato, agora apresenta-se a Tabata. Podem surgir outros nomes, inclusive fala-se um nome pelo MBL. Vamos ver como é que isso deve acontecer. Ela está correta em dizer que nem Lula nem Bolsonaro serão prefeitos de São Paulo. Isso seria uma bobagem muito grande. Mas o fato de haver uma expectativa de transformação muito grande por parte do eleitorado de São Paulo, uma transformação profunda na cidade, não significa que o Boulos não tenha condições de agregar essa intenção, esse anseio de transformação. Porque foi exatamente isso que o Boulos fez na última campanha à Prefeitura de São Paulo. O Boulos conseguiu, sim, aglutinar essas intenções de mudança para a cidade de São Paulo. Agora vamos ver como é que isso se dará, tá bom? Por enquanto nós estamos nas pré-candidaturas, elas vão se apresentando. À medida que as eleições se aproximarem, isso vai se tornar mais interessante e mais claro para nós. Mas eu só trouxe isso para a gente saber que para os partidos a eleição de 2024 já começou e a Tabata Amaral é uma das pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. Nós temos outros 2, tá bom? A reeleição do Nunes, o atual prefeito, que vai tentar a reeleição, e, claro, o Boulos, que é o candidato por parte do PSOL e com apoio do PT, tá bom? O que é que você pensa sobre isso daí? É só para a gente começar aqui as nossas reflexões, as nossas análises em torno das eleições de 2024. Muitíssimo obrigado. Não se esqueça daquele comentáriozinho de engajamento, aquela curtida, tá bom? Muitíssimo obrigado.